Graça e paz, vamos agradecer a Deus por esta hora. Muito obrigado, papai, por mais uma oportunidade que o Senhor concede a nós. Estamos agora reunidos para ouvir a tua palavra, para desfrutar da bênção gloriosa, do poder da tua palavra em nós para nos santificar. E eu rogo para que o Senhor nos dirija, nos inspire pelo teu Santo Espírito, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus queridos, muito bem. Segunda-feira. E esse louvor, realmente, ele toca na gente, né? É o Senhor mesmo dizendo para nós: não temas, não temas, eu sou contigo. Não te assombres, eu sou o teu Deus. Esse texto está lá, deixa eu colocar aqui para vocês, está no profeta Isaías, no capítulo 41. É um texto que, a mim, eu sempre tenho ele no meu coração, sabe? A partir do versículo 10. Ele está aqui bem claro para nós, ó. Deixa eu abrir aqui a Bíblia. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Olha, meus amados, isso é muito tremendo. Eu precisava ouvir isso hoje. Como é bom a gente lembrar e trazer à memória a nossa consciência do poder daquele que nos comprou, que é nosso dono. Ele pagou o preço do filho dele, nos lavou do sangue do filho dele para que nós pudéssemos ser dele. Nós somos agradáveis a ele no amado que é Cristo. Deus nos colocou em Cristo, amados, e ele é este que diz para nós agora: não temas, eu sou contigo. Eu sou contigo. Não te assombres. Eu sou o teu Deus. E a gente passa por isso. Eu acredito que todos nós passamos por momentos fortes, por momentos complicados, por momentos onde a gente é, é muito provado, sabe? É, é profundo. Mas ele está dizendo para nós: não temas. Mesmo naquilo que pode não estar legal, naquela forma que não está legal. Eu sou contigo. Eu estou permitindo você passar por isso. Eu estou permitindo você passar por isso. Eu sou no controle, mas eu preciso te forjar. Eu preciso te, eu preciso te queimar no fogo. Eu preciso, né, te modelar, te conformar à imagem do meu filho. Então, não te assombres. Não, tem um texto lá em Hebreus que fala que não desmaies quando por ele foi repreendido. Aguenta firme aí, aguenta firme. Nem que a perna tremer, aguenta firme. E aí, ele traz isso de uma forma tão extraordinária. Ele fala primeiro que ele que nos fortalece. Ou seja, é a força para atravessarmos, seja lá o que for, vem dele, absolutamente dele. E é interessante que até a força física hoje, que a gente pode achar que a gente tem essa força física, que ela vem de nós, a gente pode até aumentar fazendo bom exercício, comendo bem, né, melhorando a força. Meu amado, quem fez o homem do pó da terra foi o Senhor. Foi Deus que colocou a força em Adão. Isso passa de geração em geração. Esse corpo vem com força mesmo. Ele tem essa força, mas essa força vem do Senhor, ele fez com a mão dele. Então, olha como é que é bonito reconhecer isso, né? Tudo vem dele. E ele é que nos fortalece. A força vem dele. Tanto a força física, a força mental, que é muito importante. E eu vou dizer aqui, acho que a Rosana já conhece um pouco sobre isso, e sabe o quanto que a força da mente, ela é muito poderosa. E quando a nossa mente, quando lá dentro é onde existem grandes batalhas, né? Onde que a gente é perturbado na mente às vezes, ou às vezes que a gente tem passando por situações complicadas onde não você está meio atribulado lá dentro, é onde o corpo sente. O corpo sente isto. E ele vai sentir. E a gente precisa estar muito atento com os nossos pensamentos, com aquilo que está na nossa mente, com aquilo que está no nosso coração. A gente deve estar atento com as situações da nossa vida, para que a gente possa viver uma vida quieta, sossegada, em paz. Quando essas coisas saem do equilíbrio, são muito complicadas. Mas não temas. Meu Deus está dizendo para mim e para você: eu sou contigo, tá? É importante que você passe por isso. Eu estou deixando você passar por isso. Então aprenda, eu vou sempre te fortalecer para que você passe. Eu não posso deixar que você não passe por isso, você tem que passar. Agora, ele também diz: eu te ajudo. Então, ele não só dá força, mas eu entendo que ajudar é ele estender a mão, é ele providenciar, é ele agir. Quando a gente ajuda alguém como? É claro que existem vários aspectos para a gente pensar em termos de ajuda. A gente pode ajudar, e uma das formas mais maravilhosas, graciosas,
e belas que a gente tem para ajudar alguém é o que nós temos colocado muito em prática, né? São as orações. Orar. A gente deve ter a clareza do poder da oração. A oração do justo tem muito em seus efeitos. Então, uma ajuda em oração é uma coisa extraordinária. A gente deve colocar mais em prática ainda. Mas a gente pode ajudar fisicamente, de repente colocando no colo. A gente pode ajudar financeiramente. A gente pode ajudar de tantas maneiras. E o Senhor é aquele que ele nos ajuda em todos os aspectos que essa palavra pode envolver. É ele quem vai ajudar. Ele é o ajudador. Aliás, eu estou lembrando aqui que ele também é o nosso socorro. Ézer, não sei se as amadas que estavam lá no culto de casais, eu comecei falando sobre isso. A mulher é chamada auxiliadora, significa, aliás, a palavra no hebraico é Ézer, e Ézer é um atributo dado a Deus. Deus é o nosso socorro. O socorro, a mulher é chamada de socorro, e não de auxiliadora, não de uma ajudadora, mas aquela que ela é o socorro do homem, ela é a força do homem, ela que dá força para o homem. Olha que tremendo. E ele também é isso. Mas ele termina dizendo aqui que ele nos ajuda e ele nos sustenta. Ah, que tremendo. Ah, que tremendo. É tremendo isso, gente. É tremendo a gente ter um Deus que é tão maravilhoso, é tão gracioso, que mesmo nas nossas fraquezas, mesmo nas nossas dificuldades, mesmo nos nossos perrengues da vida, por conta de nós mesmos e também por conta do Evangelho, que bom que fosse, que bom será e que assim seja, que seja só pelo Evangelho, mas todos nós sofremos às vezes por erros nossos, é fato. É fato. Quando Jesus falou no mundo tereis aflições, eu tenho certeza que ele não estava falando apenas por causa dele em si, da pregação do Evangelho, mas falando por quê? Porque aqui nós ainda estamos neste mundo, nós ainda somos suscetíveis a falhas e erros, a decisões que às vezes se tornam equivocadas, e tá tudo bem, assim que é a vida. Meu amado, a gente tem que parar com esse negócio de achar que a gente é perfeito. Pelo contrário, nós somos seres humanos suscetíveis. Isso não quer dizer em absoluto que a gente vai sempre continuar dessa forma. Não, 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 não. Pelo contrário, essas coisas elas devem diminuir. Ontem um dos louvores que me tocou muito à noite. Cresça o Senhor e diminua eu. Cresça o Senhor e diminua eu. Eu precisava repetir isso toda hora. Cresça o Senhor e diminua eu. Né? Para que essas coisas elas vão se tornando cada vez menos. Que a gente sofra muito mais pelo Evangelho do que por outras coisas que a gente sabe que podemos passar por elas. Mas esse texto eu tenho clareza para falar para os irmãos, no meu coração, que o Senhor está dizendo que em todas as circunstâncias ele estará conosco, em todas elas. Nas aflições que a gente passa, nas angústias que são causadas por outras situações que não as nossas. Vamos entrar nessa seara também. Existem muitas situações que chegam para nós. Eu acredito que vocês passam por isso. Problemas que não são nossos e que chegam, caem no nosso colo. E como é que você faz isso? Como é que você resolve? Eu, eu sempre procuro dizer assim, ó, eu levo meus olhos para os montes porque eu sei que é de lá que me vem o socorro. Meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. A sabedoria para poder enfrentar e para poder resolver situações, ajudar a resolver situações, elas vêm do Senhor. O discernimento vem dele, a capacidade vem dele, a sabedoria vem dele. Então, meu amado, quando eu vejo o Senhor dizendo, não temas, eu sou contigo, é muito amplo, é muito grande, é muito tremendo isto. E é claro que vamos entrar numa outra seara, que são os dardos inflamados do maligno, que muitas vezes vai aproveitar de situações, de nossos erros ou de coisas que chegam na nossa vida, para tornar isso mais inflamado ainda, para tornar uma dimensão maior. Mas tem um texto que, oh, como é bom a gente ter a palavra, né? Como é bom a gente conhecer as Escrituras Sagradas. O texto da primeira carta aos Coríntios, tá aqui, capítulo 10. Olha que tremendo, meus amados. Ele vai falar aqui, ó, no versículo 13. Não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que o possais suportar. Amados, não existe nada do que nós estamos passando, não existirá nada do que nós estamos passando hoje que o Senhor não nos dará o escape e não existe nada que nós não possamos suportar. Absolutamente nada. Por quê? Porque está escrito, é ali, ó.
Presta atenção na palavra. É ali que está escrito. Está aqui, ó. Está aqui, ó. Nós precisamos estar firme naquilo que está escrito. Peraí, não vem sobre mim coisa que eu não possa suportar. Então eu vou lembrar que eu não devo temer. Eu devo lembrar que o Senhor, ele me fortalece, ele me ajuda, ele me sustenta. Eu vou lembrar que ele está no controle disso. E ele precisa tratar comigo. Ele precisa tratar com essa situação e ele está tratando nessa situação para a glória dele, para a glória dele. Então, é uma caminhada de buscar ao Senhor. E eu falo, quando buscar ao Senhor, eu falo buscar ao Senhor, claro, em oração, mas buscá-lo pela sua palavra, amados. É conhecê-lo para poder saber quem é Deus através da sua palavra. Sabe, isso é tremendo. Inclusive, era o texto que eu ia trazer aqui inicialmente, mas quero ler com vocês. Lucas capítulo 5. Esse texto é tremendo. Eu só vou olhar aqui para o computador para poder ler aqui com vocês. Prestem atenção. Aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu estar dois barcos junto à praia do lago. Opa, não passei, perdão. E os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra. E assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havemos trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Mas sobre a tua palavra eu lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes. E rompia-se-lhe as redes. É sobre a tua palavra que eu vou lançar a rede. É sobre a tua palavra que eu vou lançar essa situação. É sobre a tua palavra que eu estou lançando todos os projetos, todas as coisas. É sobre a tua palavra, Senhor. Porque a tua palavra, ela tem todo o poder nos céus e na terra. A tua palavra sustenta o universo. E nós precisamos lembrar disso. A palavra do Senhor, ela sustenta o universo. Deixa eu colocar isso para vocês aqui em Hebreus, no capítulo 1, o versículo 3. Vamos lá. O qual, sendo o esplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Deixa eu só colocar, me permitam aqui colocar apenas uma outra versão. Ali fala, sustentando tudo o que há pela palavra do seu poder. E eu quero só ver a século XXI para ver se fala aqui, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Tem uma versão que vai falar que ele sustenta todo o universo, talvez a linguagem de hoje. Ele sustenta o universo com a sua palavra poderosa. Bom, não é diferente daquilo que ele faz conosco. O Senhor tem nos sustentado pela sua palavra, amados. A sua palavra está em nós. Ele declarou isso a Ezequiel. E Ezequiel foi usado por Deus para escrever isto. Os irmãos lembram disto. É um texto que nós sempre lembramos quando falamos da troca do coração. De quando o Senhor, ele mesmo, profetizou isto. Então aspergirei água pura sobre vós. Ficareis purificados. De todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Opa! Dar-vos-ei um coração novo. E porei dentro de vós um espírito novo. E tirarei da vossa carne o coração de pedra e vos darei um coração de carne. E aqui que eu queria que os amados estivessem atentos. E porei dentro de vós o meu espírito e fareis que andeis nos meus estatutos e guardeis os meus juízos e os observeis. Quando o Senhor, ele nos gera de novo, quando nós passamos pela morte e pela ressurreição juntamente com ele, quando ele nos traz a vida, quando ele nos coloca na vida eterna, ele nos coloca no reino dele, ele está aqui garantindo para nós que ele põe em nós o Espírito, a sua palavra. Ele faz com que a palavra dele esteja em nós. E é tão bonito isso, gente, que eu estou aqui mais uma vez lembrando e peço a Deus que sempre me ilumine nisto. 2 Coríntios capítulo 3, vamos ver se é isto. Aqui, olha que bonito. No versículo 2, vós sois a nossa carta, escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens. Olha que tremendo, porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo,
ministrada não por nós, e escrita não com tinta, mas com o Espírito de Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de, de carne do coração. Eu ouvi isso uma vez, eu achei uma das coisas mais bonitas que eu já vi, que a melhor Bíblia que existe, a Bíblia mais bela que pode existir, é aquela encadernada em pele humana. Essa é a Bíblia bonita. É nós. Aliás, somos nós. Somos nós. Com a palavra de Deus dentro de nós. Por isso nós precisamos lembrar, não temas. Eu sou contigo, Isaías 43:10. Não te assombres, eu sou teu Deus. Ou ele fala ainda mais. Quando andares pelas águas, não te afogarás. E quando pelo fogo, não te queimarás. E quantos outros textos que nós temos do próprio Deus dizendo para nós: eu estou convosco todos os dias, eu estou em você. Por isso que eu gosto muito das segundas-feiras, porque eu falo para vocês, amados, é um culto muito especial para mim, sabe? Porque eu sou o primeiro a ouvir aqui. Eu fico agradecido a Deus, porque é tão bom você ouvir tudo isso, gente. É tão bom, gente, porque tem hora que não é brincadeira, né? A gente sabe disso, não é fácil. Não é fácil, né? Mas é tão tremendo a gente ter em quem confiar, é tão tremendo a gente ter aquele que nos ama, aquele que só quer o bem da gente. Isso é tremendo. Então saiba, amado, que nós temos pai. Nós temos pai. E tem um pai que é todo amoroso e gracioso, como também é, e entendam a palavra que eu quero dizer aqui, é um pai severo quando é para corrigir a nós. Porque, claro, o pai que ama, ele corrige. Aliás, está escrito que ele nos açoita. Vamos ver isso. E é bom ouvir isso. Hebreus capítulo 12. É meu pai, paizinho amado, né? Olha lá. E já vos esquecestes da exortação que argumentava convosco como filhos? Filho meu, não desprezes a correção do Senhor. Aqui, ó, o texto que eu estava lembrando aqui, que eu falei com os amados. E não desmais quando por ele fores repreendido. Né? É um pai que, tremendo, tremendo. Mas eu vou falar para vocês, agora eu falo com mais liberdade ainda. Eu cago de medo. Realmente, sabe quando o pai fica bravo? Você fala, agora eu preciso, agora vai vir a correção do meu pai. E louvado seja Deus. Louvado seja ele, que é um pai que ama. E aí ele continua dizendo, porque o Senhor corrige e açoita a qualquer que recebe por filho. E aqui que está a beleza da coisa, né? Se suportais a correção, Deus nos trata como filhos. Por que filho há que o pai não corrija? Mas se estáis sem disciplina, da qual são todos feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Peraí, Deus não vai disciplinar quem não é dele. Quem não é dele, meu amado, está caminhando para o inferno, vocês sabem disso. Deus providenciou a salvação para todos. Agora, aqueles que creram no filho dele, que foram lavados pelo sangue do filho dele, aqueles que nasceram de novo, que são dele, agora ele vai cuidar. Oh, vai cuidar de uma maneira sobrenatural, extraordinária, grandiosa. E vai também no cuidado disciplinar, como também vai nos dar júbilos para que a gente viva confiante a cada dia. Além do que, tivemos nossos pais, segundo a carne, para nos corrigirem, e nós o reverenciávamos. Não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Então, se eu agradeço a Deus pela vida do meu papai, meu pai é uma pessoa que, é difícil falar para dele porque eu fico emocionado, porque como eu desejo que meu pai creia. Mas eu sempre tive uma consideração pelo meu pai tremenda, pela minha mãe tremenda, sabe? Eu sempre tive. Foram pessoas, pô, especiais para mim. Mas se eu tenho isso por eles, quanto mais eu devo ter pelo meu Senhor, quanto mais nós devemos ter pelo nosso Senhor. Esse, essa adoração por Ele mesmo, sabe? Esse amor extraordinário por Ele. E aí ainda fala, porque aqueles, os nossos pais aqui da carne, na verdade, por um pouco de tempo nos corrigiam como bem lhes parecia. Mas este, que é Deus, para nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. Oh, o resultado é este: santificação. É que nós cresçamos em santificação. A santificação, ela transborde em nós. Que a palavra de Deus cresça, que a gente tenha cada vez mais uma vida gloriosa em Cristo Jesus. E aqui, olha como é que é bonito isso, gente. E a gente sabe que é assim, né? Na verdade, toda correção ao presente não parece ser de alegria. Deixa eu ver se tem uma outra versão aqui que fala um pouquinho mais. Vamos ver a século XXI. Nenhuma disciplina parece, no momento, motivo de alegria.
mas de tristeza. Depois, porém, produz um fruto pacífico de justiça nos que por ela têm sido exercitados. Isso é tremendo, né? A correção, ela às vezes vem com muito choro. É profundo, ela vem profundamente, e é para isso mesmo. É para isso mesmo. E a gente sente tristeza, até vergonha, né? Às vezes. Mas isso depois, o tratamento do Senhor é tão extraordinário que vai produzir em nós. Porque é isso que está escrito. Sobre a tua palavra eu vou lançar a rede. Porque está escrito que depois ela, porém, produz um fruto pacífico de justiça nos que por ela têm sido exercitados. Então, aqueles que passam por isso, eles vão passar por isso, mas eles vão sair do outro lado de uma forma extraordinária. E para a gente encerrar hoje, eu quero mostrar o Salmo 126. Ah, que lindo. Vamos lá, Salmo 126. É aqui, ó, o verso 5 e 6. Os que semeiam em lágrimas colherão com cânticos de júbilo. Aquele que sai chorando a plantar a semente voltará com cânticos de júbilo, trazendo consigo seus feixes. Oh, que coisa tremenda isso, gente. Aqui, aquele que parte chorando enquanto lança a semente, retornará entoando cânticos de louvor e trazendo seus feixes. É uma vida de plantar e colher. E às vezes a colheita é assim mesmo, é com muito sofrimento, é com muitas lágrimas, mas o resultado é extraordinariamente maravilhoso. Então vamos continuar plantando, amados, plantando a boa semente, vamos plantar aquilo que é bom. Quando a gente planta aquilo que não é bom, a gente tem que colher, lembra disso. Então vamos colher porque isso vai resultar também em fruto de justiça. Então, de qualquer forma, Deus é Deus. De qualquer forma, Deus é Pai daqueles que estão em Cristo. Nós não somos perfeitos, nunca seremos, e isso não é desculpa. Rodrigo, isso não é desculpa. Para de falar isso. Perfeito é o Senhor, Ele está em mim, então vamos buscar a perfeição o dia todo, todo dia. Vamos buscar viver de forma gloriosa. Viver de uma forma santa no Senhor. Né? Ele é o santo e nós devemos ser santos vivendo de forma santa. E que Deus nos abençoe. Que Deus nos conduza. Que Deus nos transforme, nos mexa a cada dia para resultar na coisa mais bonita que nós devemos ter na nossa mente: a salvação de pessoas, o crescimento da igreja. Muito mais do que o nosso bem. É o bem daquele que ainda não está em Cristo. Que este bem chegue a muitos. E Deus nos use. Em nome de Jesus. Amém? Um beijo no coração. Amo vocês. Graça e paz. E vamos agora ouvir o louvor.